E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Ó, vocês mandaram algumas perguntas lá aqui no YouTube. Eu separei algumas para responder para vocês hoje aqui, olha que legal. Eu vou tentar ser rápido porque eu não quero que esse vídeo fique muito grande. Então vamos lá. Primeira pergunta. Quando e como descobriu sua chamada? Então, eu sempre gostei muito de música. Sempre desde pirralho, sempre cantei, toquei em casa. E em 2015, quando eu retornei para Jesus, eu uni a minha paixão por música com a minha paixão com Cristo. E porque até então a música para mim era um hobby. Eu falava para as pessoas, eu falava que a música para mim era um hobby. Eu não sabia e não entendia, não tinha compreensão de que através da música era que Deus ia me usar através da música, através da minha voz, através do meu cantar, do meu tocar, enfim. Eu não tinha esse discernimento, esse conhecimento a respeito disso. Então para mim a música era um hobby, era um passatempo, era o que eu fazia para me distrair. Então em 2015 eu retornei para Jesus, uni a minha paixão por música pela minha paixão por Cristo, e ao longo dos anos eu fui recebendo palavras proféticas. E eu digo que quando a gente entende a nossa identidade em Cristo Jesus, não é somente entender quem eu sou em Cristo Jesus, é entender quem eu sou nele e o que ele tem para mim. Próxima pergunta. Você já foi muito rejeitado no Ministério de Louvor? Então, em toda a minha vida eu congreguei em 2 igrejas, a que eu era e a que eu sou hoje atualmente. E em ambas as igrejas eu nunca sofri rejeição da parte do Ministério do Louvor, pelo contrário, sempre fui muito bem aceito, nunca tive nenhum problema e sempre, em relação a isso, graças a Deus, tudo muito em paz. Próxima pergunta: o que te deixa mais entristecido em relação ao evangelho dos dias atuais? Tem me deixado muito triste ver que as pessoas têm minimizado o sacrifício de Cristo na cruz, têm diminuído, têm banalizado, enfim, não tem dado o devido valor ao que Cristo fez na cruz por nós. E eu falo isso aqui com muita propriedade. Um dia eu estava preso na pornografia e na masturbação, perdido na pornografia e masturbação. E nesse momento eu olhava para a cruz e a cruz não fazia sentido para mim. Nesse momento eu olhava para a cruz e a cruz não era o suficiente para mim. Então eu entendo que se a cruz não é o suficiente para mim, nada e nem ninguém vai ser. Ou seja, não importa o que você esteja passando, não sei, cara. Mas se ao olhar para a cruz você não encontrar dependência, se ao olhar para a cruz você não encontrar liberdade, se ao olhar para a cruz você não encontrar suficiência, não vai ser em nada e nem em ninguém que você vai encontrar. Então, assim, tem me deixado muito triste ver que as pessoas olham para a cruz e veem somente uma cruz, um símbolo maneiro para você poder tatuar no seu braço ou colocar como adesivo no seu carro, e não de fato o que ela passa pra gente, sabe? A gente precisa entender que a redenção de Cristo trouxe salvação, justificação, reconciliação para nós. Então não é somente, a cruz não é uma história distante, a cruz não é uma história da Disney, não é um conto de fadas, não é uma crônica, não, cara, a cruz é real. Um dia um cara se entregou pelos meus pecados, pelos meus traumas, pelos meus vícios. Um dia um cara comprou a minha briga e morreu em meu lugar, cara, isso é real. Então ver que hoje em dia o evangelho da cruz tem deixado de fazer sentido para as pessoas tem me deixado muito triste. Próxima pergunta: você descobriu o seu talento muito cedo ou descobriu muito tarde? Eu acho que eu descobri na hora certa, cara, no momento certo. Eu entendi. Eu entendi, descobri, compreendi o que Deus tinha pra minha vida no momento certo, no momento perfeito. Eu acho que se passa um pouquinho, ou se demora um pouquinho, estraga. Então acho que foi no momento certo. Próxima pergunta: qual igreja você é e com quantos anos começou a louvar? Eu sou da Central Livramento aqui do Rio de Janeiro, pastor Leandro e pastora Daisy. E eu comecei a cantar na igreja com 15 anos, eu acho. 15 anos. Próxima pergunta: o que faz normalmente para entrar na presença do Senhor e quanto acredita que sua relação com Ele cresceu depois de ser salvo? Então, eu acho que a parada não é o que eu faço para entrar na presença do Senhor, mas o que eu faço para não sair. O que eu faço para permanecer na presença dEle 24 horas por dia. E a permanência na presença da pessoa do Espírito Santo, ela vem com a prática de leitura, de oração, de jejum, e isso vai trazer constância pra gente. Então, a pergunta não é o que eu faço para entrar, mas o que eu faço para não sair da presença de Deus. E o que eu faço para não sair é buscar permanecer. E o que eu faço para buscar permanecer é a prática constante da oração, da leitura da Bíblia, de jejum, enfim, condicionar o meu corpo, a minha alma, o meu espírito a Ele. E a segunda pergunta é: o quanto acredita que sua relação com Ele cresceu depois de ser salvo? Foi quando eu busquei entender do que eu fui salvo e por quem eu fui salvo.
aí minha relação com Ele melhorou 1000%. Eu acho que a nossa geração tem errado muito, falhado muito, tem pecado muito pela ignorância, sabe? Porque a gente precisa entender o que é salvação, cara. A gente precisa entender que Cristo se entregou numa cruz por nós e trouxe justificação pra gente, trouxe reconciliação, trouxe salvação, trouxe liberdade. Sabe, a gente precisa entender o Evangelho de forma muito clara. Porque se a gente, não sei, vive uma vida cristã cômoda, no sentido de eu vou para a igreja só disposto ao que eu tenho para receber da boca do pastor, e quando eu chego em casa eu não busco descobrir com as minhas próprias mãos, a gente vai se tornar uma geração, um povo acomodado, um povo que, sabe, que não vai atrás, que não caça, mas que fica sentado esperando receber. E isso vai gerar ignorância, isso vai gerar falta de conhecimento, cara. Então eu acho que a nossa geração ela precisa entender o que é salvação, o que é justificação, o que é reconciliação, o que é, sabe, o que é liberdade. Então quando eu busquei entender do que eu fui salvo e por quem eu fui salvo, minha relação com Deus melhorou 1000%. Última pergunta. Conta um dos milagres de Jesus em sua life. Quem perguntou foi o J. Labrioli. Labriolé. Não sei. Ok. Cara, eu de fato tenho vivido milagres diariamente. E eu digo que o maior milagre que eu possa viver é viver. Então o maior milagre que eu desfruto diariamente é estar aqui vivo, respirando, andando, enxergando, falando, ouvindo. Eu acho que a vida é um dom que Deus dá pra gente. E é um milagre a ser desfrutado e experimentado todos os dias. Então, viver é de fato o maior milagre que eu já recebi de Deus. Bom, gente, espero que... Então é isso. Se a sua pergunta não foi respondida, continue mandando perguntas aqui. Eu quero gravar mais vídeos nesse estilo, respondendo algumas dúvidas que vocês tenham, alguns questionamentos que permeiam a mente de vocês, o coração de vocês. Claro, se eu souber responder. É isso, gente. Beijo no coração de vocês, viu? E até a próxima. Fui. Tchau.